Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de 3 de 2026, segunda-feira, começando mais uma semana e trazendo para vocês informações de Ripple XRP. E o CEO da Ripple, Brad Cardhouse, veio a público falar novamente sobre o XRP. É difícil ele vir ali nas mídias falar sobre criptos, sobre o próprio XRP, a Ripple Labs, mas quando ele vem e fala sobre o XRP, isso não é só um hype, e um especialista colocou o que ele veio falar ali em uma entrevista no dia de hoje. Uma matéria feita pela Times Tabloid, e quem trouxe essa informação foi o John Squire, lá dentro do X, tá? Plataforma ali, antigo Twitter. O defensor de cripto, né? O John Squire, ou Square, enfatizou a influência de Brad Callhouse no ecossistema do XRP, argumentando que muitos observadores subestimaram comentários anteriores feitos por ele, né, pelo executivo, sobre o futuro do ativo digital. Em uma publicação lá no X, antigo Twitter, Squire escreveu que Gary House já havia indicado desenvolvimentos que muitas pessoas inicialmente não levaram a sério, mas que agora parecem cada vez mais claros. Segundo ali o Squid, os comentários feitos pelo executivo, né, Brad Callhouse, não devem ser interpretados como mera propaganda, mas sim como indicações de direção. Ele concluiu a sua mensagem afirmando que quando Callhouse fala sobre o setor, suas declarações devem ser vistas como parte de um plano estratégico. No tweet, né, incluía um trecho do vídeo da entrevista do jornalista, né, na qual o Gary House discutia sobre os recentes desenvolvimentos políticos nos Estados Unidos relacionados a ativos digitais. Como o foco, pessoal, vai ali ter uma reunião da FONC, vai ter taxa de inflação, né? O mercado dos investimentos ficam de olho ali nesses pronunciamentos, né? Reunião da FONC ali pelo Fed, ou se não, até os dados de uma inflação, todos olham para quê? Para os Estados Unidos, tá? E como os Estados Unidos, né, está em recente desenvolvimentos políticos em direção a ativos digitais, o Gary House ele sempre foca ali nos discursos, né, recentes sobre isso. Até então, a Ripple Labs ela está sediada nos Estados Unidos, lá em São Francisco. Esse aqui foi o tweet, né, de John Squid, junto com a entrevista feita ali por Brad Callhouse, tá? O Gary House ele abordou o estoque de criptos e mudança nessas políticas, tá? Durante a entrevista, Gary House discutiu um possível estoque de ativos digitais nos Estados Unidos, quando questionado sobre o motivo de XRP não ter sido explicitamente mencionado em uma ordem executiva que estabelece, né, uma reserva de ativos digitais. O Gary House explicou que o ativo já havia sido citado anteriormente por Donald Trump em uma publicação lá na rede social ali do Donald Trump, né, a Truth Social. Segundo o Gary House, o presidente sugeriu a criação de uma reserva estratégica de BTC, juntamente com o estoque mais amplo de criptomoedas que poderia incluir ativos como XRP. Naquela ocasião, pessoal, quando Donald Trump veio ali a público falar sobre reserva de criptos ali nos Estados Unidos, ele mencionou BTC, o Ethereum, né, primeira e segunda maior criptomoeda. Depois ele já mencionou o próprio XRP, ADA Cardano, tá, pessoal? Tem que ficar de olho na ADA Cardano, principalmente pelo preço que ela está, né, recentemente em torno de 27, 28 centavos, e na Sol Solana, que bateu quase $300 no ano passado, né, e hoje está beirando ali os 80, 85. Então temos que ficar de olho nisso. E naquela ocasião, Donald Trump ele falou sobre essa reserva estratégica dos Estados Unidos, incluindo então essas 5 criptos. Quando o entrevistador observou que o XRP não constava na versão final da ordem executiva, o Gardner House disse desconhecer o conteúdo exato desse documento. No entanto, afirmou que, segundo o seu entendimento, existiria uma reserva estratégia de Bitcoin, além de um estoque de criptomoedas representando
outros ativos digitais, acrescentou que esperava que o XRP fosse incluído então nesse grupo. Gary House também destacou o que ele descreveu como uma mudança significativa de engajamento na indústria de criptos com o governo dos Estados Unidos e ele afirmou que durante esse governo anterior, as empresas de criptos tiveram dificuldades para conseguir reunião na Casa Branca. Até então, pessoal, quando, né, o Gary Gensler, né, era o presidente da SEC, era quase impossível, porque ele estava ali processando tudo que envolvia criptomoedas ali nos Estados Unidos. Até então, por isso que ele foi, entre aspas, né, demitido. O Donald Trump falou que ia demitir no primeiro dia de mandato dele ali nos Estados Unidos, quando ele voltasse a presidente dos Estados Unidos, mas, né, o Gary Gensler, ele saiu antes, ele pediu demissão antes. Em contrapartida, né, aqui continuando a matéria, ele afirmou que o setor agora recebe uma acolhida mais calorosa do mercado dos Estados Unidos. Segundo Carly House, essa mudança reflete um esforço mais amplo para permitir que o setor criptos cresça lá nos Estados Unidos em vez de transferir a inovação para o exterior. Donald Trump falou, né, que os Estados Unidos ia ter a maior reserva de BTC do mundo, né, brigando muito ali com a China, tá? E daí vem o que? As confianças nas aprovações dos ETFs de XRP que começou, né, no ano passado, precisamente em novembro, com a Canary Capital chegando no mercado de ETFs de XRP, só que falta muito, tá, pessoal? Muitas aprovações ainda de ETFs de XRP. Outro tópico importante, então, na entrevista. Então, foi os fundos negociados de bolsas ETFs atrelados ao XRP. O Galley House expressou grande confiança de que esses produtos eventualmente receberão essa aprovação regulatória. Ele afirmou que atualmente existem vários pedidos de registro de ETFs pendentes lá na SEC, né, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, por parte, né, de gestores de ativos, incluindo a Bitwise Asset e também a Frank Templeton. O Galley House também afirmou que espera que esses ETFs estejam disponíveis no segundo semestre agora do ano, né, 2026, e ele também mencionou produtos negociados em bolsas fora lá dos Estados Unidos, observando que alguns registraram entradas de capital de XRP, mesmo enquanto outros produtos de investimento em criptos registram saídas. Então está tendo muita compra de XRP nos ETFs, né, nas bolsas, e os outros ativos, vamos colocar BTC e Ethereum, está tendo saída. Eu coloquei várias matérias sobre isso também. Segundo o Gary House, a pressão regulatória dos Estados Unidos anteriormente limitava o mercado, e ele argumentou que essa pressão começou a diminuir, em sua opinião, que poderia beneficiar desenvolvedores e participantes em todo o ecossistema global do XRP. E no tweet do Squid, contextualizou essas observações ao sugerir que as declarações anteriores de Gary House sobre essa trajetória do XRP está agora sendo validada. Sua mensagem enquadrou o comentário do executivo como sinal de direção que o ecossistema de XRP pode continuar a tomar nos próximos meses. A publicação foi essa, tá? Brad House disse que isso estava para acontecer e a maioria das pessoas não levou a sério. Agora é óbvio, ele destaca como uma das figuras mais influentes em todo o ecossistema do XRP. Quando o Brad fala, não é só propaganda, é um roteiro a ser seguido. Então, pessoal, muita coisa que aconteceu no passado, que Brad House veio ali, falou, aconteceu, né? Aconteceu e vem acontecendo. E agora, né? Com ETFs, com o XRP, né, entrando na Casa Branca, né, sem processo, é claro, isso fica muito mais fácil para XRP. Então, como eu falei, quando o Brad House fala, temos que ficar de olho. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.